Muito bem-vindos, médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, demais profissionais da saúde, o nosso público que nos segue nas redes sociais. Está começando mais um episódio do Plantões que Marcam e hoje um episódio já diferente, eu diria, dos outros que a gente produziu, porque hoje nós temos uma profissional diferente das outras profissionais, dos outros profissionais, na verdade, que nós já trouxemos para conversar com a gente aqui. Hoje, pela primeira vez, a gente vai entrevistar uma enfermeira e que tem um baita de um currículo, tem inclusive novidades dentro desse próprio episódio do Plantões que Marcam que a gente vai apresentar para vocês. Essa ficou top demais, beleza? Vou começar aqui os nossos trabalhos então, como sempre cumprimentando a Fernanda. Oi, Fernanda. Oi, Lucas, tudo bem? Tudo bem. Um prazer estar aqui hoje, entrevistando a Paula. Os enfermeiros, né? A nossa audiência não é composta só de médicos, tem muitos enfermeiros. Muito obrigado, viu, pessoal? Exatamente, que nos acompanha, que nos prestigia. Então, é uma honra nesse episódio poder dar voz a uma profissão tão necessária e que precisa de mais atenção, que são os profissionais da enfermagem. Pois muito bem, hoje nós estamos aqui com a Paula, que é enfermeira, né? A gente já estava conversando aqui antes mesmo de começar. Paula, apresente-se, por favor, para todo mundo, né? A atenção de todo o Brasil está com você agora. Exato. Ei, pessoal, boa tarde. Eu sou a Paula, sou enfermeira de formação, como o pessoal disse. Tenho uma caminhada aí nesta área. Eu trabalho já há 13 anos com urgência e emergência. Tenho um pouquinho de histórias aí para contar com relação à área de urgência, né? Que tanto... Vamos lá, a apresentação dela para mim, que a câmera ficou um pouquinho, só para ficar bonitinho mesmo. Vamos começar então do começo, porque pegou no take pegou ela, entrando com o negócio da água. Não pegou, não. Então, Botei nas câmeras que não tava. beleza. Retomar a apresentação dela para ficar melhor. Deixa eu só perguntar, você quer que fale tudo que eu tenho? Ou Seria não? interessante que depois você pode até usar o vídeo para você mesmo, sabe? Beleza. Se apresentando. Então você fala, meu nome é Paula, fala seu sobrenome e fala sua formação. Fala o currículo, eu sou enfermeira pela faculdade tal, já passei por tal, rapidão, só uma introdução profissional. Só para você direcionar a sua voz para o microfone na hora que você for falar e não virar tanto, porque senão perde o áudio. Tá. Aqui, ó, tá vendo? Coloco bem aqui atrás. Beleza. Eu já direcionei o meu corpo para conversar direto com você, tá vendo? Então, de repente, você já posiciona ele um pouquinho mais para cá, ó. Deu? Por exemplo. Você já vai jogar o seu corpo mais para cá, de qualquer forma, para conversar com a Fernanda. E aí, você olhou de lado, conversou para cá, correto? Faz um teste aí do seu áudio. Boa tarde. Tá, beleza. Agora nós vamos retomar do momento da apresentação. Beleza? Pode ir. Pode. Bom, então, galera, vamos apresentar a nossa convidada de hoje, né? Com a palavra, Paula. Ei, pessoal, boa tarde. Eu sou a Paula Caroline Gonçalves, sou enfermeira emergencista. Fiz minha graduação em 2009 na faculdade Unifenas. Depois, logo que eu me formei, eu vim para Belo Horizonte para fazer residência. Então, fiz residência no Hospital de Lomberens, em urgência e trauma. Depois, trabalhei em terapia intensiva, fiz mestrado na UFMG, mestrado em enfermagem. E tenho uma especialização também em enfermagem aeroespacial. Atualmente, eu sou enfermeira emergencista da Unidade de Suporte Avançado do SAMU de Belo Horizonte e também sou militar, tenente da Força Aérea Brasileira, aqui em Lagoa Santa. Bom, é isso. É isso, né? É simplesmente isso. Um Só baita esse de um pouquinho currículo. de coisa. Coisa Nada pouca. mais, assim. Pouquíssima coisa. No episódio passado que eu participei aqui, né, a gente recebeu uma ginecologista que também era sexóloga e tinha
uma loja de sex shop. Eu falei naquela ocasião que ela era a única pessoa que eu conhecia com essas características. Hoje é a primeira tenente da aeronáutica também que eu conheço na minha vida. Exato, chiquérrimo. E eu já fiquei com uma dúvida. Paula, o que faz uma enfermeira aeroespacial? Essa especialização trata do quê? Então, a enfermagem aeroespacial, apesar de eu não atuar nessa área efetivamente, ela trabalha na assistência direta aos pacientes que são tratados. Tem que ter ou transporte, né, ou pré-hospitalar, atendimentos pré-hospitalares que necessitam de aeronaves, tanto de asa fixa ou rotativa. Então, basicamente, a nossa formação toda nessa especialidade é ver o que muda, né? A fisiologia, a fisiopatologia que muda durante o voo com esses pacientes. E aí a gente tem diversas atuações. A gente tem empresas particulares, né, que prestam serviço só para isso, só para transporte desses pacientes de um local para outro, de um estado para o outro. E temos também os serviços pré-hospitalares, né? Em Belo Horizonte a gente tem também um batalhão de operação aérea. E aí esse batalhão ele faz não só transportes, né, que a gente chama de interhospitalares de pacientes de um local para outro, muitas vezes de um local que tem menos recurso para um local onde tem um maior recurso, que como Belo Horizonte, e também os atendimentos pré-hospitalares, então acidentes em grandes rodovias em que a gente precisa de um tempo mais rápido para chegar esse paciente até o intra-hospitalar para o tratamento adequado dele. Então, basicamente, a especialidade ela é focada nesse atendimento, né? Em preparar esse profissional para esse tipo de atendimento. Show de bola, muito legal, muito legal. E realmente muda, né? A gente percebe, pelo menos eu, dentro do avião, percebo que algumas sensações, alguma coisa que a gente acaba sentindo no nosso corpo ao longo da viagem. Exato, mas você comentou que você, ainda que tenha formação, não atua hoje diretamente com isso. Isso. Conta um pouco mais de como que é a sua atuação hoje dentro da aeronáutica. Dentro da aeronáutica, Lagoa Santa ela é uma unidade de apoio em que presta serviços de manutenção em algumas das aeronaves, né, do Brasil todo, da Força Aérea. E também a gente tem o Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, que faz a formação dos militares, principalmente oficiais. E aí nós temos lá dentro um hospital, né? Esse hospital ele dá suporte tanto aos militares quanto aos seus dependentes. E então eu sou a enfermeira do hospital da unidade Lagoa Santa, né? Eu trabalho na emergência, né? Não gosto nada de emergência, então eu trabalho na emergência. E lá a gente faz várias atividades, né? A gente faz a classificação de risco do paciente, a gente presta cuidados diretos aos pacientes graves que chegam, a gente dá suporte às missões que tem dentro do quartel, como, por exemplo, relacionadas à formação dos militares, né? Então, missão do teste físico, missão de tiro, né? Que eles treinam tiro. Diversas missões que tem lá dentro, a gente dá apoio. E basicamente é isso, assim, o trabalho que a gente desenvolve lá. Entendi. Agora, você gosta tão pouco de emergência que, além da aeronáutica, você também atua diretamente com o SAMU. Isso. Uma jornada aí que a gente estava conversando antes, né? Ser dupla, né? Como que é? Qual que é a diferença de trabalhar no SAMU e na aeronáutica? Qual que tem mais ação? Eu falo que o SAMU é a menina dos meus olhos, assim, porque eu fiz enfermagem para trabalhar no SAMU. Então, quando a gente inicia a faculdade, que eles perguntam assim, por que você quer fazer enfermagem? Eu quero enfermagem porque eu quero trabalhar no SAMU.
Não sabia como, não sabia quando, não sabia de que forma, mas hoje eu já estou completando quase 10 anos no SAMU de Belo Horizonte. Esse seu sonho vem de criança? De criança, né? Eu tive uma perda familiar, eu perdi meu pai de acidente em 97. E minha mãe é auxiliar de enfermagem, então eu sempre falava para ela, eu quero ser enfermeiro, eu quero trabalhar no SAMU, eu quero ser enfermeiro, eu quero trabalhar no SAMU. E aí as coisas foram fluindo, né? As oportunidades foram surgindo e eu realizei esse grande sonho. Agora, do que eu mais gosto, com certeza, da ação. Então, Adrenalina. Da adrenalina. Essa é a palavra que define. Não tem como explicar. Eu falo assim para o pessoal que nunca trabalhou. Quem trabalha, trabalha porque gosta. Porque tem amor naquilo. Sim. Porque é um serviço que você fica muito exposto, né? Mentalmente falando, Mentalmente e fisicamente, né? Então, assim, a gente... E aí, para os colegas que eu falo do SAMU e eu falo, gente, eu atendi isso, eu atendi aquilo. Claro que eu não vou conseguir lembrar, né, todos os casos que eu já atendi aqui. Mas, claro, tem alguns que marcam muito. E aí, por exemplo, o Alexandre foi assim. Eu sempre falava para ele, Alexandre, vamos trabalhar no SAMU, Alexandre, vamos, não sei o quê. E aí, ele entrou agora, né, recentemente para o SAMU. Mas assim, não há nada que pague assim aquela sensação da adrenalina de você sair para um atendimento que você às vezes só sabe a natureza, só sabe se é um trauma, se é uma parada cardíaca ou se é um paciente pediátrico ou uma gestante, e aí você vai mentalizando tudo que você tem que fazer para o atendimento daquele paciente. E nenhuma cena é igual a outra, nenhum atendimento é igual a outro. A gente trabalha num ambiente que não é controlado, né? Mas acaba tendo muita interferência das outras pessoas, né? Das pessoas que estão ao redor. E que você tem que, às vezes, utilizar da adaptação, né? Daquela criatividade para poder você conseguir atender o paciente. Claro, seguindo sempre os protocolos médicos, né, as evidências científicas para o melhor cuidado, mas tentando adaptar àquela situação, porque nenhum caso, nenhum atendimento é igual ao outro. São sempre atendimentos diferentes. Legal. Sobre o SAMU também, ainda que a gente esteja falando de adrenalina, mas na hora do atendimento lá, acontece com você uma copenetração, né? uma atenção, concentração hiper no seu paciente ali, que te coloca no estado de atenção, de alerta, porém de tranquilidade? Ou, por acaso, no começo da carreira você ficava mais afoita? Ah, sim, com certeza, né? No início, quando eu fui para o SAMU, eu pensava comigo, porque assim, não sei se todo mundo tem o conhecimento, mas o SAMU de Belo Horizonte, ele tem algumas ambulâncias que são unidades de suporte avançado, que elas são compostas por um condutor, um médico e um enfermeiro. E tem as unidades de suporte básico, que são compostas por condutor e 2 técnicos em enfermagem. E aí, quando que vai essas unidades? A gente tem poucas unidades de suporte avançado, 6 em Belo Horizonte e 22, se eu não me engano, unidades de suporte básico. Então, o envio, né? Basicamente, o SAMU você liga, de preferência que esteja com a vítima ou o paciente, né? E aí você fala os dados, endereço, um ponto de referência, um telefone, que isso é importantíssimo e às vezes as pessoas não entendem por que isso é importante. Porque se a ligação cair, se a equipe não conseguir encontrar, ela consegue um contato com aquele solicitante rapidamente para poder atender o paciente o mais rápido possível. A partir daí, esse atendimento ele vai para um médico,
né? E aí esse médico, ele faz algumas perguntas para esse solicitante, justamente para definir a natureza do atendimento e também a gravidade. Bom, é um caso simples em que eu mandar só uma unidade de suporte básico dá conta, ok. Ah, não, é um caso mais complexo em que eu tenho que mandar 2 unidades, uma de suporte básico e uma avançado. Beleza. Ou eu já mando a de suporte básico direto, né? Então, por isso que aquela conversa ali, ela é extremamente importante. E também os primeiros cuidados, que quem vai orientar é o médico, né? Então, se o paciente está em uma parada cardiorrespiratória, ele vai falar, olha, coloca essa vítima sobre uma superfície rígida e inicia compressão no centro do tórax até chegar à unidade, não pare. Reveze a cada 2 minutos com uma outra pessoa. Então, são orientações que fazem a diferença na vida do paciente, com certeza. E aí, quando a gente fala de serviço de atendimento pré-hospitalar, a gente sabe que é um ambiente, como a gente disse, que não é controlado. Então, claro que no início da carreira, eu pensava, nossa, como que eu vou dar conta, né? Só eu de enfermeira, sem nenhum técnico em enfermagem para me ajudar, e eu preciso de prestar vários cuidados para o paciente de uma forma rápida, e que eu tenha segurança, né, para fazer. Então, eu falo que o primeiro passo para tudo na vida é você estudar, você ter conhecimento, você conhecer os protocolos, você ver quais são as suas dificuldades e correr atrás daquilo, né? Porque a gente não é perfeito em tudo. A gente tem as nossas dificuldades, principalmente na profissão. Mas com o passar do tempo você vai adquirindo mais segurança para poder atender, sabe? E com relação à pergunta que você fez sobre o foco, eu falo que é meio que o mundo tá caindo, mas a gente tá focado ali. É o hiperfoco, né? Tá chovendo, tá trovejando, tem carro passando, você não consegue analisar o contexto. E eu falo que nós do SAMU, a gente trabalha em equipe muito grande, assim, é um trabalho realmente integrado, porque cada um tem seu escopo de atuação. Eu não faço o que é do médico, o médico não faz o que é meu, o condutor não faz o que é do médico, o que é do enfermeiro. Não tem nem tempo, né, para ter um conflito. Mas a gente comunica pelo olhar. Então, assim, se aquela situação não tá legal, um olha pro outro e já sabe o que tem que fazer. A questão da cena, que a gente sempre preza, né, por trabalhar em uma cena segura. Então, o condutor, ele é muito preocupado com isso, né? E aí, a gente sempre foca, assim, a gente fala, é tão, assim, metódico, que às vezes a gente chega com o paciente no hospital, no João 23, aí eles perguntam assim pra mim, qual que é o nome do paciente? Sei. Mas você sabe tudo do quadro. Não deu tempo de perguntar o nome. A gente ficou tão focado em atender, em estabilizar, em encaminhar esse paciente, que o nome e a idade a gente não deu tempo de perguntar. Aí que você vai analisar isso. E vocês têm um treinamento em conjunto, assim, a equipe toda? Ou chega lá, junta todo mundo e vambora? Então, para entrar, é esperado que você tenha um treinamento introdutório, né? Então, cada um tem que ter uma pequena experiência em, pelo menos, atendimento de urgência e emergência. Mas nem todos vão ter já experiência em pré-hospitalar. E aí, o que a gente trabalha, principalmente agora nos últimos tempos que a gente tem feito lá no SAMU, são treinamentos integrados. Então, a gente faz treinamentos com o mesmo assunto, mas tem o condutor, tem o técnico, tem o enfermeiro e tem o médico. Por quê? Porque a gente trabalha junto. Então, eu entender o que o outro vai fazer, a competência que ele vai fazer, isso facilita muito durante o atendimento, sabe?
E a gente não sabe tudo. Então, tem coisas de segurança que eu sempre pergunto para o condutor: olha, qual que é a melhor forma da gente tirar esse paciente daqui? Ou eu falo com ele, qual porta que eu posso descer? Porque às vezes a via de trânsito rápido tá arriscada e ele fala: olha, desce pela porta tal, essa porta tá segura, né? E assim como o médico, né? E nós, a gente avalia o paciente junto, a gente discute o caso do paciente junto, a gente... É como se fosse medular, assim. O que é prioridade, vai fazendo. Olha, eu fiz isso, eu avaliei isso. E você, eu fiz isso, fiz aquilo. E aí, quando a gente para, a gente faz tipo um resumão. Tipo, o que a gente fez. Por isso que a gente segue sempre protocolos. O que a gente fez, o que a gente pode fazer, o que a gente deixou de olhar. E isso é muito legal. E aí, a cada atendimento, a gente procura sempre fazer o debriefing. Então, o que seria isso, né? A gente sentar a equipe e falar: olha, o que vocês acharam do atendimento, como que foi, o que o paciente tinha e o que a gente poderia ter feito diferente, que ficaria melhor, né? Alguma orientação, e isso é muito importante. E aí é o que eu falei: com o passar do tempo, você acaba comunicando pelo olhar. Então, você olha e fala: olha, essa situação aqui está de risco para a equipe, vamos embora com esse paciente, né? Porque eu falo que o SAMU, ele é uma escola. A gente trabalha atendendo desde um muito, muito, muito rico, desde que aquelas pessoas muito vulneráveis, né? E isso é uma escola para a gente, porque tem vezes que a gente sai da casa e a gente vê aquelas pessoas com aquela vulnerabilidade tão grande que você pensa assim: poxa, esse problema que eu tenho não chega nem aos pés desse problema que essa pessoa está passando, né? Então, e aí a gente é exposto ao risco também, né? A gente sobe em aglomerados, né? Em comunidades, às vezes para atender situações em que a equipe está em risco, por exemplo, perfurações por arma de fogo, por arma branca, agressões físicas. E a gente sempre procura atender com apoio, né, policial. Mas, em diversas situações, a gente chega primeiro, né? E aí, então, isso é complicado. A população, ela... Quando você está nessas situações de risco, assim, sobe no aglomerado, qual que é a reação? Assim, vocês têm um apoio ou não? Como é a relação da população com o SAMU? Com os profissionais do SAMU? A relação, ela é muito boa, né? Nós somos muito bem-vindos nas comunidades, exceto em algumas situações, do tipo... uma tentativa de assassinar alguém envolvido com tráfico. Isso. E já teve história de traficante que foi lá, tentaram matar, o SAMU veio, viu que não tinha morrido, voltou e matou o cara dentro do SAMU. Então, tem esse tipo de caso, tem relacionada justamente se eles não querem o atendimento daquela pessoa específica, né? E aí a gente sempre tenta trabalhar com a nossa segurança em primeiro lugar. Com certeza. Mas, em diversas situações, a gente é exposto ao risco. Então, olha só, a gente estamos falando aqui de um pouco de SAMU e tem mais história de SAMU para contar, que vai ser um pouquinho mais para frente. Mas depois de toda essa contextualização, conta pra gente, né, o nome desse podcast, Um Plantão que Marcou, do SAMU. Nossa. Porque você falou que você não lembra de todos, não tem nem como. Mas um ou outro que tem te sempre marcado, tem sempre aqueles tem. que você vai contar pros seus netos. Tem diversas situações, assim, né, que marcam. Situações de atendimento em que, principalmente, por exemplo, um trauma grave, em que você consegue estabilizar, depois você consegue notícia desse paciente depois e sabe que ele está bem, é muito gratificante.
uma parada cardiorrespiratória. Então, se você chega, aquele coração tá parado, a família toda te vendo ali atender e pedindo para salvar a vida daquele ente querido, e você, né, focada em todos os esforços para poder trazer a vida daquele paciente de volta, e aí de repente ele volta e você consegue estabilizar e levar ele para o hospital, né? Isso deve ser sensacional. Não tem, Foi um dever gente. cumprido, né? Não tem nada que paga. Eu falo que eu tenho uma mania que toda parada cardiorrespiratória que volta, depois eu tiro uma foto com a equipe e falo: PCR revertida. Muito bom. Porque a gente tem que comemorar, é uma vida ali que a gente conseguiu salvar, sabe? E isso não é muito gratificante. Tem situações engraçadas que a gente passa, né? Tipo? Por exemplo, semana passada a gente foi acionado para atender uma picada de abelha. E aí a gente chegou na rua aqui no Serra, no bairro Serra. E tinha um relato de ter uma unidade do Corpo de Bombeiros junto. E chegou lá, a gente não viu nenhuma unidade, e na rua a gente foi e desceu. Quando a gente desceu, a gente viu várias abelhas voando assim. A gente pensou: vamos voltar para a ambulância, né? Aí a gente entrou na ambulância, veio um caminhão do Corpo de Bombeiros, e aí eles falaram pra gente que a vítima da picada havia sido socorrida porque as abelhas picaram muito fácil o tórax da paciente. Geralmente juntou assim, e eles não quiseram esperar o SAMU chegar. Deslocaram com ela pro João. E aí, eles pediram apoio da seguinte forma: falaram assim: vocês interditam a rua aí pra gente, porque a gente não quer deixar ninguém, nem pedestre, nem um carro subir, até que a cena aqui esteja controlada. E beleza. E o nosso condutor foi colocar os cones, né, pra cercar a rua. E o médico desceu para poder conversar com uma segunda vítima que havia tido algumas picadas, assim, não tão sérias quanto a primeira. E aí, quando o condutor estava voltando para a ambulância, eu percebi que ele estava se debatendo, assim, né? E ele entrou dentro da ambulância com 2 abelhas junto com ele. Uma, a gente conseguiu, ele abriu a janela, ela foi. A outra entrou dentro do ouvido dele. Nossa! E aí foi muito engraçado, assim, agora dá pra rir, né? Mas ele ficou enlouquecido tentando tirar a abelha do ouvido, e ela ferroando, né? Nossa. E o dedo dele já não entrava mais, e aí eu: calma, calma. E a central chamando a gente no rádio pra pedir parcial do que tinha acontecido na cena. E aí eu fui rapidamente na bolsa, peguei uma pinça, e aí eu tirei a abelha, né, de dentro do ouvido dele. Aí ele respirou, assim, e aí eu brinco com ele: salvei sua vida, né? Eu acho. Ele foi pra salvar e terminou por Essa ser abelha socorrido. podia ter acabado de entrar no ouvido dele. Então, assim, a gente se torna vítima também, né, em algumas situações. Quando você fala que tá exposto ao risco, é isso, né? Risco de todas as formas. E Agora- Essa história das abelhas, ela saiu até no jornal, não Saiu. foi? Eu Saiu. lembro disso. Então você é famosa, tava até aparecendo até no jornal. Já deve ter visto muitas cenas assim que apareceu Já. Com em certeza. Jornal já. Nacional. Já deu entrevista pra televisão? Não, porque na prefeitura a gente tem a pessoal da comunicação. Ah, sim. Fugiu o Os nome. assessores de... Isso, que eles que ficam responsáveis. Às vezes o médico dá alguma palavra ou outra, mas assim, nós não somos autorizados a ficar dando mais informações do que a gente está atendendo, não. Agora, a gente tem também atendimentos muito tristes, assim, né, que marcaram. Atendimentos com criança, até hoje é um desafio para a maioria das equipes, principalmente porque muitas têm um desfecho muito ruim, assim, então a gente fica muito abalado emocionalmente. E também os atendimentos com múltiplas vítimas, né? Então, por exemplo, a queda da barragem de Brumadinho. Eu tava de plantão. Nossa, mãe. Não, aquela queda de barragem, mesmo quem não tava de plantão, foi acionado imediatamente, praticamente, né? Eu fui uma das primeiras unidades que chegou lá dentro da mineradora, né?
E a sensação que a gente tinha ali era... No dia tinha um residente de medicina com a gente. Então, nós éramos 4 componentes. E aí, a gente foi passando um START, que é um método de triagem de múltiplas vítimas que a gente trabalha, né? Um protocolo. E a gente foi passando passo a passo deles e combinando. Ó, o condutor fica com o médico, eu fico com o residente para a gente atender o maior número de vítimas. Mas na hora que a gente deslocou, falou, né? Desloca para Brumadinho, queda de barragem, a gente não tinha noção do que ia encontrar. Imagino que essa deva ter sido a ocorrência que mais te marcou, mais desesperadora. Mais marcou, porque chegou lá, a gente montou o posto médico avançado rapidamente. Então, a gente desceu as macas, expomos as macas das ambulâncias, paramos as ambulâncias de forma que ela conseguisse sair rapidamente, colocamos todos os materiais necessários para atendimento, e aí, do nosso lado esquerdo, assim, dava para ver onde a barragem tinha rompido. E a gente esperando chegar paciente, cadê? Não chega. Dava pra escutar e a gente visualizando os helicópteros sobrevoando, né? Ali. E a gente chega paciente e tal. E aí começou a chegar mensagem, que a gente foi ver a proporção. Eu lembro que eu cheguei lá por volta de umas 2 da tarde e fui liberada às 18 horas. E a gente atendeu um paciente que foi... um policial que estava lá ajudando e aí deu um mau jeito na coluna, assim, foi nada a ver com a queda da barragem. Então, nesse dia, a sensação que nós todos tivemos foi de impotência. Porque você tinha recurso, você tinha... aí foi chegando, né? Foi chegando recurso. E aí foi chegando família. E a família, cadê? E a gente também não sabia. Mas sabe que lá na cena não dava para imaginar que aquilo tudo lá estava debaixo de onde rompeu, assim, não dava para imaginar a proporção. E eu falo que a gente saiu com esse sentimento de impotência porque a gente realmente não conseguiu ajudar muitas pessoas, né? A maioria das pessoas que foram salvas foram os helicópteros que conseguiram retirar elas e já encaminhar. Então, assim, foi um dos atendimentos que eu não vou esquecer. Assim, eu fiquei dias sem dormir, né? Assim, bem abalada psicologicamente, assim. E a pandemia, né, gente? Mas tinha muita demanda do SAMU de Covid? Nossa. É porque eu ficava com a impressão que o povo começava a passar mal e ia pro hospital, mas não. E como que foi, assim? Na época, 12 anos, né? Eu nunca vivenciei uma coisa tamanha... ritmo de trabalho... tamanha igual foi, assim, a gente trabalhou com medo, porque quando começou, né, as notícias... Covid? Peguei Covid, mas eu não tive nada de grave, graças a Deus, não. E eu peguei quando não tinha vacina. Então foi... bem tenso. Eu imagino trabalhar, assim, você tava vendo o caos total, as pessoas morrendo, né, as pessoas ficando ruins, imagina você falar assim, meu Deus, eu tenho que enfrentar de peito aberto, né, a doença. Como é que foi isso? Eu falo que a primeira sensação que a gente teve, que começou a passar no jornal e tudo, e a gente sabia que a gente não tinha o equipamento de proteção individual para utilizar, não tinha. Aí eu pensava assim, gente, eu vou morrer. Porque vendo na TV, né, a Itália, lá o pessoal todo trabalhando, todo paramentado, que você não enxergava, nem reconhecia. E aqui a gente não sabia quando que a gente ia ter disponível esses equipamentos. Eu falava assim, eu vou morrer. Aí primeiro foi aquela questão do isolamento da família. Eu não isolei pro meu marido porque ele brigou comigo, porque eu queria isolar até do meu marido, né? Então, aquela sensação de medo de levar isso para a família. Então, assim, meus sobrinhos nasceram em fevereiro. Em março começou a pandemia.
eu fui pegar eles no colo com 6 meses de idade, quando já estava mais tranquilo, assim. E mesmo assim, pegava, fazia teste antes de ir, pegava de máscara, aquela coisa, aquela preocupação toda, com medo, né, de levar para a família. E aí teve os picos, né? Os Então, picos deviam ser desesperadores. O primeiro pico foi razoável, mas o pico de, se eu não estou enganada, de março, né? De 2021. Acho que foi fevereiro, não? Fevereiro, março, não foi? Que a prefeitura de Belo Horizonte, pelo menos a de Belo Horizonte, tinha reaberto o comércio para o final do ano. Eu acho que foi. Eu sei que aí veio o boom, né? Foi o boom. Um boom em todo lugar, um boom aqui. A gente passava o plantão todo atendendo Covid. E aí era assim, você atendia o paciente de Covid paramentado, então você ia paramentado com esse calor. Aí você deixava o paciente na unidade de destino, aí você tinha que deslocar para um local para fazer a desinfecção da ambulância. Então a gente ficava mais ou menos paramentado umas 2 horas nesse calor. E aí, e as interhospitalares, né? Então, a minha área de atendimento é essa área hospitalar. Então, a gente apoiava muito a Centro-Sul, que era uma das unidades, as UPAs, né? Unidade de pronto atendimento, que mais tinham pacientes de Covid, assim, principalmente graves. Então, o paciente grave que precisava de intubação e respiração através do respirador, né? Se as outras UPAs de BH não tinham vaga, ela ia para essa Centro-Sul para guardar a vaga até sair em qualquer CTI do município, né? Qualquer terapia intensiva. E aí, a sensação era de chover no molhado, assim. Porque você chegava lá, aí todo mundo, que a gente chama de prona, né? Virado de bruço. Todo mundo pronado, que era um dos tratamentos. Então, quer dizer, todo mundo muito grave. E aí você tirava um para levar para o CTI. Aí, se demorava esse tempo todo para levar o paciente, desinfecção, não sei o quê, não. Aí a gente era empenhado para um outro transporte. Chegava lá, aquele leito que você já tinha tirado já estava ocupado, com outro paciente tubado. E aí você tirava um outro. E era assim. Então a gente passava o plantão dia e noite, assim, fazendo interhospitalares desses pacientes muito graves, né? Às vezes os respiradores não estavam dando conta. Eles às vezes parava de ciclar, sabe? De funcionar, e a gente tinha que ir trocar, e aí aquele outro também não estava funcionando direito. Às vezes parava com o paciente no caminho, e aí a gente tinha que ventilar ele manualmente com um dispositivo. E a gente falava assim, agora a gente vai contaminar, agora não tem mais jeito não. Porque com esse dispositivo você dispersa muito aerosol, né? E aí o risco da gente contaminar ele é maior ainda. Enfim, assim, foram tempos difíceis, assim, que eu espero que não volte mais. Eu espero que a humanidade, né, que a gente como um todo... Às vezes eu tenho minhas dúvidas se a gente aprendeu, sabe? Se a gente vai... Se tiver outra, se vamos estar preparados. Ou se vai ser esse mesmo caos, assim, porque... acho que mais pessoas que vivenciaram isso de perto, tipo você, tipo os profissionais da saúde, tinham que falar essas cenas constantemente para ver se a gente, pessoas que não viveram isso de perto, se conscientiza. Para que se acontecer de novo, porque infelizmente essa questão de vírus, a chance de acontecer no futuro é enorme, nós também cuidemos, a gente possa ter um cuidado maior conosco e com o próximo, sabe? Porque eu acho que muito dessas cenas horrorosas poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse tido um pouco mais de... Não sei se medo, mas de cuidado.
e respeito à doença, ter respeitado os riscos dela e não ter feito um monte de coisas erradas que a população fez, que os governantes fizeram. A gente subestimou demais a Covid. E só vocês que estavam na linha de frente sabem. E tem que falar, para ver se a gente aqui entende a proporção e isso não se repita. Paula, você falou muito do SAMU, dá para ver sua admiração. E para os recém-formados que estão aí, que nos assistindo e também querem entrar no SAMU, qual que é o caminho das pedras, assim? O que a pessoa tem que se preparar e fazer para ser um integrante do SAMU? Olha, particularmente, eu falo que uma das coisas que abriram as portas para mim foi a residência multiprofissional em urgência e trauma. Eu não me vejo outra profissional sem ter feito a residência, assim, não sei como que eu seria como profissionalmente sem a residência. Então, foi um divisor de águas, assim, porque é um lugar que eu aprendi muito, em que eu conheci muitas pessoas e que as portas foram se abrindo. Mas eu falo que, para quem tem esse sonho, que assim como eu tinha, dedicar, estudar, correr atrás, ser humilde, porque isso é o que faz a diferença lá pra gente aprender, né? Então, se a gente chega e a gente tem humildade, a gente fala, me ensina, não sei, chega em casa, debruça no livro, estuda, busca evidência científica baseada em artigos científicos mesmo, discute com a equipe, tem um bom trabalho em equipe. Esse, para mim, é o pontapé inicial, assim. E aí, é claro, né, para entrar no SAMU, gente, aqui no de Belo Horizonte, existem os SAMUs municipais e os consórcios. Todos eles você pode fazer processo seletivo. Os consórcios, processo seletivo e concurso. Belo Horizonte, a gente tem concurso para a Prefeitura de Belo Horizonte, em que um dos locais de trabalho pode ser o SAMU. E tem também contratos no SAMU de Belo Horizonte, que são contratos com tempo determinado, temporários, né? Temporários, isso. Aproveitando, então, acho que agora chegou o momento para a gente abordar algo que a gente nunca abordou no podcast aqui, né? Que é justamente a sua atuação com o SAMU que te levou a desenvolver um protocolo próprio de atendimento baseado em todas as evidências científicas, né? E a gente queria mostrar aqui para vocês também agora, depois de algumas palavras da Paula, justamente o protocolo que foi desenvolvido por você e que hoje é adotado pelo SAMU de Belo Horizonte e também algumas outras unidades, não é isso? Como que foi esse protocolo? De onde que ele surgiu? Do que ele trata? Qual que é o conhecimento que ele traz? Bom, o assunto principal do protocolo é restrição de movimento de coluna, né? Então, é um assunto relativamente novo. No Brasil, ele vem sendo discutido desde 2018. Deu uma parada com a pandemia e ele está sendo retomado. Então, do que se trata a restrição de movimento de coluna? A gente tem a ideia de... principalmente quem trabalha no pré-hospitalar, na área de saúde, sabe que antigamente, ou bem próximo, um tempo próximo, todas as vítimas de trauma eram submetidas a uma imobilização padrão. O que seria essa imobilização padrão? A gente fazia a imobilização dessa vítima em uma prancha rígida, né? E aí o paciente fica com o colar cervical, com aqueles apoios laterais na cabeça e preso em tirantes. Então ele ia todo presinho sobre uma prancha rígida. Então a gente tem essa ideia de que toda vítima de trauma era submetida a essa imobilização. E aí o que os estudos eles vêm dizendo para a gente é que a gente não consegue imobilizar totalmente a coluna de um paciente vítima de trauma. Por quê? Primeiro porque
a coluna ela tem um formato em S. Então, como que uma coluna em formato em S, quando eu deito um paciente sobre uma prancha rígida, eu consigo imobilizar totalmente a coluna? E aí, primeiro veio a mudança do termo. Então, hoje a gente não usa falar que a gente imobiliza a vítima de trauma. A gente restringe o movimento da coluna. Então, restrição de movimento da coluna é o termo correto. E aí, esses estudos, essas evidências, elas foram mostrando que nem todos os pacientes vítimas de trauma, eles precisam ser restritos, né? Ou submetidos a RMC, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, senão vou ficar repetindo o termo. Essa restrição, ela pode ser feita para os pacientes que têm indicação. Então, o indicado é que se utilize um fluxograma de decisão para eu decidir, não, essa vítima ela vai ser submetida a RMC, ou não vai ser submetida a RMC, ela só vai ser transportada deitada na maca confortavelmente, assim como qualquer outro paciente clínico. E aí, o protocolo foi elaborado não só por mim, mas juntamente comigo um médico, o Leonardo X, que é um cirurgião do trauma lá do João 23 e do Risoleta. E aí também tivemos um trabalho muito grande, um apoio muito grande do núcleo de ensino e pesquisa do SAMU de Belo Horizonte, né? Principalmente da Daniela Moraes, que é a coordenadora do NEP. Então, nós reajustamos, apresentamos esse protocolo para o corpo clínico e fizemos o treinamento de mais de 600 profissionais em outubro de 2021. E agora, em dezembro, fez 1 ano que esse protocolo está em vigência no SAMU de Belo Horizonte. E sexta-feira agora ele foi publicado, o protocolo, que era um protocolo só do SAMU, ele foi publicado no site da Prefeitura de Belo Horizonte, né? Além disso, quando a gente elaborou esse protocolo, a gente publicou um artigo científico na revista Acervo, e esse artigo foi justamente tentar mostrar como que foi o caminho das pedras para a gente elaborar o protocolo, e que se mais algum serviço pré-hospitalar do Brasil quiser utilizar o fluxograma que a gente elaborou, ele está publicado, ele pode ser utilizado, né? Vamos apresentar ele aqui, então? Então, assim, basicamente, o que a gente trabalhou com ele? As evidências, elas mostram critérios um pouco soltos, sabe? Uhum. Então, você avalia se o paciente está consciente ou não, que geralmente a gente aplica uma escala de coma de Glasgow, né? A gente avalia se esse paciente é idoso, se ele tem dor em coluna, se tem algum déficit neurológico. Então, esse paciente não está movimentando os membros, ou está com formigamento, perda de força, né? Então, são vários critérios. E aí, quando a gente foi elaborar, o que a gente pensou? Poxa, como que nós vamos fazer para que a equipe que está lá na ponta, atendendo a vítima, não esqueça de avaliar nenhum critério? Então, essa era a nossa preocupação. E aí, a gente elaborou o mnemônico 2Is e 6Ds. Então, se a pessoa esquecer lá na hora, não, eu tenho que seguir os 2Is e os 6Ds. O que é os 2Is? É isso. O que é os 6Ds? É isso. Né? Então, a gente elaborou esse protocolo aí. Vamos lá. A mesa já colocou aqui o protocolo para a gente analisar. É bom que o Brasil inteiro pode ficar conectado com esse protocolo, né? A Paula, professora também agora, Isso. Né? Passa com a gente aí, então, um pouco sobre o artigo publicado. A gente vai deixar o link também do trabalho, para quem quiser fazer a consulta do trabalho completo. Depois do podcast, a gente vê se a gente coloca na legenda, com certeza. Isso aqui, com certeza, merece um corte. Me diz uma dúvida, me tira uma dúvida, Paula. Para utilizar esse protocolo, tem que ter uma autorização da prefeitura, do hospital? Ou um médico pode ver, achar que é pertinente e praticar? Esses critérios, na verdade, eles já eram utilizados dentro do intra-hospitalar para retirar a imobilização da vítima, a restrição de movimento de coluna da vítima. Então, todos aqueles dispositivos.
Então, basicamente, no intra-hospitalar, esses critérios eles já são utilizados já há algum tempo. Agora, no pré-hospitalar, o recomendado é que os serviços, eles façam o seu próprio protocolo. Entendi. Que pode ser baseado em um já publicado. Com né? certeza, com certeza. Mas ele tem que ter, porque cada serviço tem sua peculiaridade, né? Tem as suas especificidades particulares. Então, o ideal é que todos os serviços, eles façam o seu próprio protocolo. Show né? de bola. Vamos lá. Então, basicamente, esse protocolo, ele funciona assim. Ô, Lucas, sobe só um pouquinho pra gente, Isso. por favor. Não, sobe. Sobe o PDF onde o fluxograma começa. Para baixo. Não, pra baixo um pouquinho, só no quadro. Aí. Isso. Então, olha lá. Nós começamos o protocolo como vítima de trauma. Isso. Então, eu estou diante de uma vítima de trauma. Esse trauma, eu tenho que classificar ele a um trauma penetrante, né? Ou seja, perfuração por arma de fogo, por arma branca, ou um trauma contuso. Então, qualquer tipo de acidente, vítima ejetada, capotamento, qualquer trauma que tenha contusão, né? Da vítima. Então, o que os estudos, eles mostram pra gente? Que as vítimas de trauma, quando ela é classificada como penetrante, mesmo que ela já tenha déficits neurológicos na cena, ou seja, foi um tiro em coluna, não existe benefício de fazer a restrição de movimento de coluna para essas vítimas. Por quê? Porque geralmente o mecanismo de alta energia envolve outras lesões que a gente não está vendo em outros órgãos. Então, esse paciente precisa chegar rápido no intra-hospitalar, tanto para ser tratado rapidamente, porque a gente não tem hemoderivados, né, o sangue, e nem bloco cirúrgico, em que às vezes ele vai ter que ser submetido. Então, o fluxograma, quando a gente segue ele ali, todo o trauma penetrante não precisa de restrição de movimento de coluna. Se seguir o risco dele ali, vai dar para ver. Agora, Quando é contuso, quando o trauma é contuso, a gente segue esse mnemônico que eu expliquei, que é os 2Is e 6Ds. Então, o primeiro é se o paciente ele tem instabilidade na avaliação primária. Então, o que é a avaliação primária? Que a gente chama de XABCDE. É justamente a avaliação que a gente faz na hora que a gente chega para abordar uma vítima de trauma. Então, a gente fala que é o que mata mais no trauma. Então, o que mata mais no trauma? Primeiro é o X, que é a hemorragia sanguinante. Depois é o A, que é o risco ou uma via aérea obstruída. Depois é o B, qualquer lesão em região torácica, né? Então, pneumotórax, hemotórax, tórax instável. Depois, letra C, que é a circulação. Então, se esse paciente tem sinais de choque hemorrágico. E a letra D é o déficit de consciência. Então, se ele está com o nível de consciência alterado, se ele tem sinais de trauma craniano, né? Então, se esse paciente tem uma instabilidade nessa avaliação, automaticamente a gente faz a restrição de movimento de coluna. Por quê? Esse paciente precisa ser tratado rápido e encaminhado rápido para o intra-hospitalar. esse é o primeiro I. Primeiro I. Agora, se eu falo, não, ele está estável, eu passo para o próximo I, que é se esse paciente tem uma idade maior que 65 anos. Se ele tem, eu faço restrição de movimento de coluna. Ele não tem nada, mas ele tem mais que 65 anos. A gente sabe que os idosos estão mais propensos a fraturas, né? Então, é indicada a restrição de movimento de coluna para esse paciente. Agora, não, ele não tem estabilidade, ele é menor de 65 anos. Então, eu vou para os 6Ds. Então, eu avalio os próximos Ds, que é, esse paciente relata, ou ele tem dor, a palpação, em toda a linha média da coluna, desde a cervical até a região do cóccix? Tem, então faço restrição. Não tem. Então, eu passo para o próximo D, que é o déficit de consciência. Mas eu já avaliei o déficit de consciência lá no D da avaliação primária. Sim, só que aí entra também se esse paciente ele demonstra para a gente que fez ingestão do uso de álcool ou drogas,
Ou esse paciente tem uma barreira de comunicação, por exemplo, ele fala uma língua diferente, ou ele tem uma deficiência auditiva, né? Então, a gente considera que ele tem um déficit de consciência. A gente não consegue avaliar esses fatores se ele não consegue responder a gente bem. Ah, tem. Então, faz restrição de movimento de coluna. Não tem, passo para o próximo D, que é o déficit sensitivo e motor. Então, se esse paciente ele apresenta parestesia, então vamos falar em termos, né? Formigamento, perda de força, ou não movimenta aquele membro, né? Ou você toca, ele não sente você tocar no membro. Então, são sinais de déficit neurológicos, né? Sensitivo ou motor. Tem algum desses indicativos, faz restrição de movimento de coluna. Não tem, eu passo para o próximo, que é deformidade em qualquer ponto da coluna. Então, eu estou vendo que ele está com algum ponto da coluna deformado. Eu tenho que fazer a restrição, porque provavelmente ele tem um acometimento ali da coluna. Esses 2 Ds que estão da coluna ali, tanto a dor na coluna quanto a deformidade, vai pelo apalpamento. Palpação. E também a gente chama de inspeção, né? O visual, a gente vê aquele paciente fazendo, por exemplo, a gente palpa, ele faz uma face de dor, isso importa pra gente, né? Ou ele relatar, ai, tá doendo minha lombar, ou minha cervical tá doendo, ele relata pra gente que já tá doendo. Tá? Distração foi uma forma da gente mudar, que na verdade a gente chama de qualquer lesão que o paciente tem. O que significa distração? Aquele paciente ele tem uma fratura do pé que está doendo tanto que ele não consegue falar que a cervical também dói. Então, isso é uma lesão de distração. Então, esse paciente apresenta alguma lesão de distração? Sim. Então, faz restrição de movimento de coluna, que a resposta dele não é confiável. Agora, não, aí a gente vai para o último, que é a dinâmica do trauma, ou o que a gente muito fala no pré-hospitalar, que é o mecanismo do trauma. Então, se a vítima ela teve uma queda de altura, então 2 metros para adulto e 2 vezes a altura da criança, já é uma altura importante. Se a vítima foi ejetada, foi capotamento, se foi queda livre de algum objeto sobre a cabeça, né? Acidentes com moto, bike, né? Mecanismo que envolve alta velocidade. Então, você está lá no anel rodoviário. Só de estar no anel rodoviário é uma via de trânsito rápido em que não tem carro andando devagar ali. Então, é o que a gente chama de dinâmica do trauma. Então, ele não tem nada, mas a dinâmica foi importante, faz restrição de movimento de coluna. Ah, não, eu falei não para todos os critérios. Então, esse paciente não tem indicação de restrição de movimento de coluna. A presença de um I ou de um D restringe. Restringe. A ausência de todos não libera. Restringe. Exatamente. Interessante demais. Não, muito bom, muito legal. Muito legal. Eu espero que esse protocolo seja adotado, né, por mais órgãos e prefeituras. É tudo uma questão de difundir, né? Isso. De tornar público e tudo mais. Muito interessante. E esse seu interesse, né, pela área acadêmica, né, de formar conteúdo, quando que surgiu, assim? Na verdade, eu nunca me imaginei como professora. Porque eu sempre tive muita vergonha de falar em público. Não parece, não. Antes do podcast começar, ela tava assim... O que eu tenho que fazer? Eu falei, não, fica tranquilo, a gente só vai conversar, vai ser bem legal, super tranquilo e tal. Mas é mentira, ela tem mó talento. Mas, e aí, como é que foi? Durante a faculdade, eu lembro que eu tinha muita dificuldade, assim. E aí, a gente foi trabalhando isso, né? Com a residência, eu saí da residência já pensando em tentar o mestrado. Pelos contatos, os artigos que a gente publicou durante a residência, foi em parceria com a Universidade Federal, lá na enfermagem. E aí, eu comecei o interesse, né, por ensinar. E aí, as oportunidades foram surgindo. Então, hoje, né, eu sou uma das instrutoras da SOMIT
em alguns cursos lá, e eu falo que, para mim, é muito gratificante ensinar. É ver o aluno sair dali, um aluno, um profissional, um colega meu, sair dali e falar, nossa, agora eu entendi por que tem que fazer assim, por que é desse jeito, né? E é muito gratificante isso. E eu acho que porque é muito, muito, muito valioso o treinamento, a capacitação, o ensino, né? Porque isso dá segurança para o profissional. Exato. Para trabalhar. Isso melhora a segurança do atendimento, melhora a qualidade do atendimento, né? Então, eu acho imprescindível. Eu vejo que, principalmente os recém-formados, né, que a gente lá na Querion trabalha muito com recém-formado, o conhecimento dá força. Né, quando eles fazem um curso, quando eles se sentem mais preparados, assim, e quando eles têm contato também com profissionais mais experientes. O podcast Plantões que Marcam surgiu um pouco disso, assim, de dar voz para as pessoas que já estão a um certo pé da carreira, para os que estão começando, porque eles formam com esse déficit de informação, sabe? Então, acho que em todas as áreas, mas na área da saúde, o passar informação, né? Passar o que você sabe para ajudar a formação do outro é louvável, e no final quem ganha com isso é o paciente, né? Que tem o melhor atendimento possível. E eu falo que a gente ensina, a gente aprende muito mais. Com certeza. Porque você se prepara para aquilo, e durante o curso, aquela aula que você está ministrando, aquele treinamento, sempre tem alguém para poder te ensinar. Isso é verdade. Sempre. Então, eu falo assim que é muito gratificante, assim, essa área. E é uma área que eu gosto muito também. E que vai dar mais vazão ainda com a Querion. Exato. Inclusive, galera, aproveitando, fica ligado aí na Querion, que a gente está lançando o primeiro curso da Querion, junto com o Alexandre, que é o médico que fez o nosso primeiro episódio aqui do Plantões que Marcam. O curso vai estar disponível na semana... Acredito que no finalzinho de março. Final de março, na última semana de março, a gente já consegue lançar. Aliás, um beijo, Xande. Você sabe que eu te amo. E ele é um grande parceiro da Querion. Inclusive, graças a ele que a Paula tá aqui, foi ele que nos conectou. O Alexandre é fantástico. Não, ele é fantástico mesmo, né? É uma pessoa realmente incrível. E o curso dele também é muito bom. Vai ser o primeiro curso, né? Que a gente tem uma série tem um projeto extenso com ele. Mas vai ser sobre plantões, o primeiro plantão. Né? Você está iniciando sua carreira. Procedimentos de receber, assumir o plantão, passar o plantão, passagem de plantão. É bem importante. Exato. Sim. E, querendo ou não, só para concluir, né, Fernanda, sobre esse ponto, o convite já está feito, hein, gente? E a Paula vai ser, sim, uma das professoras dos cursos da Querion, tá? Então, não são cursos apenas técnicos voltados para quem é médico efetivamente, mas sim para todo o setor da saúde que a gente vai trazer. Profissionais. Exato. Até porque a gente acredita muito naquilo que você falou, na união multidisciplinar. Uma equipe que trabalha junto e que tem todos os profissionais valorizados, trabalha muito melhor. E falando disso de valorização de profissionais, as notícias, né, tem muitas informações a respeito da luta dos enfermeiros por melhores condições salariais, né? Tentando um piso e realmente a valorização que vocês merecem. Qual que é a sua opinião sobre isso, assim? Como você enxerga a enfermagem hoje, agora com um viés mais comercial, assim? O que precisa melhorar para que os profissionais se sintam valorizados e possam se sentir bem com o valor que recebem para trabalhar? Esse é um problema muito grave, assim, na nossa profissão, né? Vamos se dizer assim. Existe uma luta aí já há muitos anos em relação a nós termos um piso salarial nacional e também o número de horas trabalhadas.
Porque a realidade hoje dos profissionais é que eles têm que trabalhar em 2, 3 empregos para ter um salário razoável. E aí é o que eu até estava conversando com ele mais cedo, que tem semanas que eu faço 100 horas de trabalho. Nossa Senhora, é muita coisa. Então, assim, o que acontece com isso? É que muitas vezes que a gente percebe o excesso do trabalho, a carga horária excessiva para você ter um salário digno, faz com que o profissional ele trabalhe cansado, sobrecarregado, mal-humorado, né? Porque dorme pouco, dorme mal, entra em burnout, né? Por causa do tanto que trabalha, e aí às vezes precisa de atendimento psicológico, psiquiatra para poder auxiliar. E então a nossa grande luta hoje é que nós consigamos trabalhar menos por um salário que seja digno. E aí, com a pandemia, eu falo que a pandemia foi um divisor de águas, porque Eles nunca foram tão valorizados. O Brasil todo, o mundo todo viu, né, o que a enfermagem faz. Quem que está ali 24 horas com o paciente? O nosso objetivo da enfermagem, a essência da enfermagem é o cuidar, é o cuidado. Então, nós realmente conseguimos mostrar para o Brasil todo o que a enfermagem faz. A gente ficou realmente na linha de frente, né? Muitos profissionais morreram, né, com isso, por causa da exposição, do excesso de exposição. E aí a gente conseguiu que esse projeto do piso salarial andasse, né? Só que, infelizmente, muitos interesses políticos ainda estão barrando a verdadeira implementação, né, da lei. Porque as entidades particulares, filantrópicas, elas entraram dizendo que não tem condições financeiras de pagar, né? E a gente até entende por parte, por exemplo, das filantrópicas, mas a gente sabe também que o setor privado lucrou muito com a pandemia, né? Então, se eu pago bem o médico, por que eu não posso pagar bem o profissional de enfermagem que está ali assistindo 24 horas o paciente? E isso é ruim, porque se o profissional de enfermagem ele ganha pouco, tem que trabalhar muito, ele não consegue investir até mesmo em capacitação. Ele não tem condições para isso. Ele não tem nem tempo. Não tem nem tempo. 40, 100 horas por semana? Né? Como? E aí, atualmente a gente está, né, com a lei barrada pelo Supremo Tribunal Federal. E também temos já uma emenda que veio trazer formas de pagamento, de custeio para as entidades públicas e filantrópicas, né? Uhum. Mas a gente, que eu vejo ainda que não saiu, ainda está agarrado, por conta do interesse político do setor privado. Sim, das grandes... Porque a saúde hoje ela está muito na mão, né, de grandes grupos empresariais, né? Isso é uma opinião, tá? Assim, sim, própria. Sim. E aí, com isso, eu acredito que se a gente conseguir, porque assim, né, nós estamos em Belo Horizonte, eu trabalho em 3 locais, eu tenho um salário razoável, mas eu também sou, por exemplo, do sul de Minas. E eu tenho colegas que trabalham 40 horas por semana e ganham nem R$2.000. Né? Então, assim, trabalham 12 por 36, um dia sim, um dia não. Então, eu acredito que o piso ele vem para poder conseguir dar um meio digno e igualitário para todo o país. Para aquela cidadezinha lá do interior
todo mundo Possa ter vai ter as aquele mesmas- mínimo, né? Para Exato. poder ter as mesmas condições de trabalho. Então, acho que, assim, tomara que, né, os políticos e todo esse setor envolvido, né, as nossas entidades, os conselhos e os sindicatos consigam pressionar para que realmente essa lei entre em vigência. Quando você sai do seu plantão, você consegue desligar? Eu tenho um amigo que trabalhou comigo uma época e ele era enfermeiro, aí ele mudou de carreira e a gente trabalhou junto no escritório. Aí essa foi uma consideração muito interessante que ele fez comigo uma vez que a gente estava almoçando. Ele falou que estava exausto também, por causa da rotina que a gente estava envolvido lá e tal. E que ele não conseguia desligar, ele estava exausto porque ele não conseguia desligar. Porque quando ele estava atuando como enfermeiro, o plantão dele, ele ficava exausto pelo plantão, mas ele saía de lá, ele já não pensava no que estava acontecendo, porque ele realmente desligava, porque vinha um outro profissional e assumia todos os cuidados. Só que, como ele mudou de carreira, ele ia dormir pensando nos nossos problemas, na atuação. Você desliga? Em relação ao trabalho em si, a gente fala que a enfermagem é uma continuidade do cuidado. Então, se eu passo o plantão para o meu colega enfermeiro, ele tem que dar continuidade naquilo. Principalmente no SAMU, que você finaliza seu plantão, o seu atendimento, finalizou o plantão. Às vezes você fica sabendo o que aconteceu com o paciente, né? Às vezes não, qual que foi o desfecho daquele paciente. Mas a gente consegue desligar, né? Agora, quando a gente tem mais de um emprego, né, e trabalha em vários locais, a gente tem essa... E às vezes está envolvido com a gestão, às vezes, aí daquele trabalho, aí a gente começa a ficar mais agarrado, assim. Você não consegue desligar tanto, porque... o pessoal, ele, né, te demanda, né, algumas coisas que às vezes você não tá lá dentro para resolver, que você tem que acabar saindo do seu conforto, assim, do seu descanso, do seu período de descanso para poder conseguir resolver, sabe? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, assim, porque senão a gente pira, né? Tem que ter Cuidar da saúde mental. Exato. E como que você faz? O que você faz nas suas horas vagas? Se é que consegue arrumar hora vaga trabalhando 100 horas por semana. Além disso tudo, a gente também é dona de casa, né? Exato, né? Dona de casa, tem que cuidar do marido. Você tem filhos? Ainda não. Ainda não tenho filhos. Como é que vai ser? Ainda não sabe. Não sei. Eu também penso isso, que na minha atual rotina, um filho não cabe, não tem espaço. Mas eu quero muito ser mãe. Aí eu também fico batendo cabeça assim, meu Deus, onde é que eu vou encaixar um filho nesse rolê? Mas dá certo. Né? Só deixar fluir. Mas a questão da saúde mental, eu acho muito importante. Eu acho que eu recomendaria para todo mundo terapia. Porque a gente não é só esse ambiente da urgência, esse ambiente estressante que a gente trabalha o tempo todo sob pressão, que faz a gente necessitar, né? Mas algumas demandas particulares, né? Então eu recomendaria para todos fazer terapia, que eu acho extremamente importante, extremamente importante. Agora, o que eu faço, né? Eu me desdobro. E aí, tem muitas coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de encontrar os amigos. Eu gosto de viajar. Sou apaixonada por viajar. Alucinada por viajar. Por mim, eu viajava uma vez por mês. Meu marido que fica... Eu também. Eu acho que, pra mim, viajar é a hora que eu consigo desligar. Exato. Eu consigo virar a chavinha e ficar mais tranquilo. Eu também gosto muito de viajar. Né? Assistir
filme, ler livro, essas coisas, assim. E dá tempo, né? Você, de um jeito ou de outro, você vai conseguindo A conciliar. gente vai dando um jeitinho. Top demais. Dá a palavra pra você, né, Lucas? Faça uma perguntinha. Na verdade, eu tava aqui pensando nas curiosidades aí justamente do tempo da folga, né? Porque viajar é legal, mas não dá pra viajar sempre. Sempre. Terapia é legal, mas é uma vez por semana. Eu tô pensando que, até agora eu tô pensando que ela trabalha, tem algumas semanas que ela trabalha 100 horas. Eu não consigo dimensionar isso na minha cabeça. É porque quando eu conto 100 horas, existe um serviço lá na aeronáutica que é o sobreaviso. Então eu conto, porque eu fico com certeza, ligada no fica telefone. atenção, com certeza. Né? Então eu conto como é um momento que você está descansando, mas que você tá não de consegue prontidão. desligar. Exato. É o famoso não conseguir desligar. Então, O que eu acho, assim, pelo menos pra mim, funciona muito bem. Eu sou muito acelerada. Mas eu tenho, por exemplo, dormir. Eu preciso dormir 8 horas por dia. Então, se eu dormir 8 horas por dia, eu acordo, assim, totalmente acelerada. E eu vou o dia inteiro no ritmo acelerado. Mas se eu não dormir, aí acabou. No outro dia eu não o sou sono ninguém. pra mim é muito importante. Eu sou daquelas que dorme bem cedo, assim, 10 horas já tá na cama. Eu também. Tô com a minha rotina tá puxada. Agora, também, quando eu tô dormindo com cedo. plantão noturno, é sofrido. Porque muda, né, o relógio biológico da gente toda. Aí você quer dormir às 10, mas você ainda não tá com sono porque você trabalhou à noite e ficou na madrugada fora. Então, assim, tem que adaptar, tem que... E você faz adaptando. muito plantão noturno ainda? Alguns plantões no mês. Mais ou menos uns 4 plantões noturnos, assim. Contando o SAMU e a aeronáutica. E você acha que afeta muito sua saúde, assim? O plantão noturno, acho que, assim, 12 horas? ele é noturno? muito desgastante. Ele começa às 19 e termina às 7. Ele é muito desgastante. Mas é uma coisa que eu vejo que vocês profissionais da saúde, como um todo, né? Médicos, enfermeiros, vocês meio que normalizam, né? Normaliza. Trabalhar de noite. Mas quando você, por exemplo, o SAMU é imprevisível. Sim. Então, tem dia que você tá de plantão que você consegue descansar. Apesar de você não desligar totalmente, que você fica ali, né, sob pressão, assim, se vai chamar, você não vai. Tem plantão que é mais leve. Mas tem plantão que dá pra você até dormir a noite toda. E aí, dormir, né? Não é aquele sono Sim, aquele sono profundo, reparador, né? mas você consegue dormir. Agora, o dia que é agitado, Eu imagino que durante o dia o número de pequenas ocorrências ou de baixa complexidade seja muito grande, né? tem também. Porque... Demanda é alta, né? E aí os artistas lá da Central de Regulação têm que conseguir triar isso muito bem. E aí o plantão noturno, ele... Por exemplo, um SAMU, às vezes acontece de você acordar picada. Você deita, aí você tá com adrenalina, né? Aí você custa desligar. Aí você cochila. Quando você cochila, chama. Aí você sai. Aí é assim. Aí, quando acaba o plantão, a sensação é que você tá tipo de ressaca. Aham. O olho ardendo e aquele peso na cabeça, assim. E você fala, gente... E aí você dorme 1, 2 noites, você não consegue recuperar aquela noite que foi muito pesada. Não Eles recupera. falam que não existe isso de recuperar sono, né? Perdeu, acabou. Não volta mais. E você... Que dica que você daria para quem tá formando agora, né? Enfermagem, para quem tá iniciando a carreira, para construir uma carreira de sucesso, assim, para falar assim, estou bem na minha profissão. Porque eu vejo que você procurou muito se especializar e produzir conteúdo, né? Esse é um caminho, assim, eu te falo que eu vejo a nossa geração, a geração mais nova, um pouco desinteressada em especialização, em se doar para a profissão. E eu entendo que para o sucesso, se doar
crucial. Mas me diga você. Olha, eu não consigo visualizar uma forma de você ter sucesso profissional e prazer no seu trabalho se você não estiver fazendo aquilo que você gosta. Então, a primeira coisa é gostar do que faz. Então, a pessoa escolheu enfermagem porque ela gosta? Ou foi um quebra-galho? Isso vai fazer diferença. Totalmente. E a partir daí, eu não consigo me ver uma enfermeira sem trilhar o caminho que eu trilhei. Então, eu acho que buscar o conhecimento, ele é primordial. Especialização, cursos de imersão, botar a cara no livro mesmo, estudar, ter oportunidade de discutir, né, em equipe. E eu acho assim, para quem está formando a residência, uma especialização sensacional, porque eu falo que quando eu fiz residência, foi assim, eu fiquei 8 meses desempregada quando eu formei. E aí eu já estava entrando em desespero, porque eu nunca tinha o perfil para a vaga, que era a experiência. Eu tinha acabado de formar. E onde que eu queria trabalhar? Em CTI, em pronto-socorro, no SAMU. Só que aí o que aconteceu? Eu fui a segunda turma, se eu não estou enganada, da primeira residência de Belo Horizonte, que começou no Odilon Beres. Depois, hoje existem vários hospitais, né? Sim. Então, quando eu vi lá, residência multiprofissional, aí eu falei, cara, o que é isso? Porque até então não era comum ter residência para enfermeira. Não. Curioso. Na verdade, a residência multiprofissional, ela envolve vários profissionais, físio, fono, enfermagem, psicóloga, assistência social. E aí dão em determinada área. Então, eu escolhi a área de urgência e trauma que tinha lá. E aí, quando eu fui ler sobre a residência, era 60 horas por semana, Que é muito 2 anos, né? Mas eu ganhava uma bolsa do MEC, que é o mesmo valor da residência médica. Muito bom. E era um trabalho em serviço, né? Eu tinha 360 horas de teoria e as outras 5.000 e tantas horas de prática. Então, eu tinha uma segurança, porque eu tinha sempre um preceptor ali perto, e o treinamento em serviço. Então, eu atendia um caso, eu chegava em casa e estudava. Porque eu falo que quem faz o enfermeiro é o que ele está fazendo por fora. Ele chegar em casa e estudar, ele correr atrás, porque faculdade não faz o enfermeiro. Exato. Eu posso estudar na melhor faculdade, que se o aluno ele não ter um desempenho, estudar, correr atrás, ele não vai aprender quase nada. Mesmo que a faculdade ela seja a melhor, né? Com certeza. E então, para os recém-formados que estão assim, sem chão, sem saber o que fazer, eu acho válido dar uma olhada, uma pesquisada sobre o que é a residência e tudo. E a residência abre portas. Nunca mais as portas se fecharam, sabe? Você conhece pessoas, e essa pessoa que trabalha nesse hospital também trabalha naquele hospital. Você tem oportunidades acadêmicas, igual eu tive de tentar um mestrado, né? Então, assim, são portas que vão só se abrindo, assim. Eu percebo, assim, a gente aqui da Keorion teve muita sorte de ter ao nosso lado profissionais muito competentes. De ascensão quase meteórica na carreira. Mas é porque eu vejo que a saúde, ela é carente de gente realmente disposta. E os que se dispõem, vou dar um exemplo, você, o próprio Alexandre, o Felipe, que é um dos apresentadores, os que se dispõem a se doar
para a saúde, a estudar, a correr atrás, as portas se abrem e abrem muito, assim, de você ter um leque de opções para decidir e escolher. E isso só foi possível com dedicação, estudo e levar muito, muito a sério mesmo. E dar esse retorno para a sociedade. Eu acho que vocês, profissionais competentes, vocês dão um retorno para a sociedade, salvando vidas e impactando de forma muito positiva os pacientes. Então, eu, como paciente, agradeço a dedicação de vocês. E, Paula, a gente está falando muito de ensino. Como que você enxerga o ensino da enfermagem no Brasil? Tá top ou precisa melhorar? Eu digo cursos, faculdades. Como que está essa produção de ensino? Olha, o que eu tenho visto ultimamente é que as faculdades, elas têm investido muito em novas tecnologias, né? Então, tem um formato de ensino em que eu não tive. E isso é bom. Mas, por exemplo, uma das tecnologias que eu acho fantástica é a simulação realística, né? Então, são aqueles manequins de alta definição que chora, que pisca, que tem som cardíaco, som pulmonar. Então, é um método que o ensino tem e está cada vez mais avançando, de que eu consiga trabalhar aquilo com os alunos sem colocar em risco o paciente. Então, por quê? Aquilo é um boneco. Então, ali ele pode errar, né? Ali ele tem a chance de errar. E eu acho isso fantástico. E você pode trabalhar de várias formas. Mas o que eu vejo é que isso tem que começar a ter acesso mesmo. Então, por exemplo, a gente sabe que uma universidade particular, que às vezes tem um centro de simulação realística, muito top, como aqui em Belo Horizonte tem vários, às vezes as universidades públicas não têm o mesmo recurso para isso. Então, eu acho que isso tem que avançar. Sei lá, colocar no currículo que é obrigatório, sei lá, né? O próprio governo ter incentivo financeiro justamente para poder investir então, fazer nisso. Parcerias, né? Porque eu sei que tem algumas faculdades que têm um laboratório, às vezes, muito bom, que recebe alunos de outras faculdades, né? Isso. Exatamente, parcerias, né? Eu acho que isso é uma ótima oportunidade, assim, para poder melhorar o ensino. Mas o que eu percebo hoje, assim, que eu acredito que vai melhorar, é que esses 2 anos de pandemia não foram muito bons para a formação. Então, assim, como que você ensina um enfermeiro de forma online? Como que você ensina um médico de forma online? Então, assim, eu acho que são profissões em que... Inclusive, eu acho que existe enfermagem só... 100% à distância. Ele estava com essa discussão. Eu não sei se semipresencial, não sei como que estava. Mas eu, particularmente, não sou a favor. Eu acho que o enfermeiro, para ele ter um bom crescimento, ele tem que ter o contato. Contato com o colega, para aprender a trabalhar em equipe. Sim. Entende? O contato com aquela dificuldade de eu fazer a prova e com o professor me vigiando, porque eu tenho que aprender aquele conteúdo. Porque a gente sabe que muitos deles aí fizeram prova em conjunto, vamos dizer assim. Com o Google, Dr. Google ajudando. Então, assim, eu acredito, tomara que daqui para frente as coisas se normalizem, mas... essa pandemia, eu acho que não só para a área de saúde, mas para a educação em geral, eu acho que foi muito falha, muito ruim, né? Muito prejudicial. Eu também, eu tenho medo de ser antiquada, mas eu também ainda tendo Também, às vezes eu tenho, mas eu não consigo... Porque, por exemplo, hoje em dia, você falar com a pessoa trabalho presencial, ninguém quer mais, né? Mas eu não sei se vai ser bom para a humanidade ficar dentro de casa sem isso aqui.
tem 3 pessoas juntas conversando, sabe? Eu acho que tem que sim o trabalho híbrido. A gente aqui trabalha muito com conteúdo digital e tudo mais, mas tem que ter um meio do caminho, um meio termo. E a gente já tá vendo reflexo disso, né? Pessoa se isolar, pessoa com dificuldade de interagir, ou se não senta e tá o tempo todo no celular. Exato. Então, assim, a gente tem que repensar como que vai ser, que senão as pessoas vão só se distanciando. Exato. Acham que estão próximas por causa das redes sociais, mas estão longe uma da outra. Muito bem, muito bem. Como nós estamos de tempo aí? Só pra saber. Estamos quase acabando. Quase acabando. Bom, Eu pra estou acabar. satisfeita. Vou deixar você tocar agora. Eu também tô. Acho que a conversa. Sinceramente, para quem não acompanhou a conversa inteira, os depoimentos da barragem e do atendimento ao SAMU, sinceramente, eu fiquei um pouco. Não vou falar comovido, mas impactado. Eu falei, puta. Pesado. É que a gente não tem noção do quanto é pauleira. Sabe? E quanto mais eu convivo com vocês profissionais da saúde, eu vejo que eu acho que é primordial ter um psicológico muito bom, senão não aguento o regaço. Pois é, mas você pensa os depoimentos que a Paula trouxe aqui. Foi o maior acidente natural do Brasil, da história do Brasil, que foi a barragem. E ela relatou que ficou aflita porque não chegavam pacientes. O outro foi o contrário, foi a maior catástrofe vivida nesse século, que foi a pandemia. E aí não paravam de chegar pacientes. Então, foram 2 perspectivas, assim, muito, muito interessantes. Quando você contou, eu fiquei só refletindo sobre, e eu acho que eu saio daqui com uma visão muito, muito inovadora. Não vou falar inovadora, porque inovadora não é a palavra, mas eu não tinha pensado do jeito que você falou sobre justamente essa dicotomia, essa diferença entre as 2 situações. E eu acho que, para finalizar, a gente poderia perguntar, nós falamos de você até aqui, falamos do professor, da professora, dos cursos, falamos da SOMIT, do SAMU, da aeronáutica, da barragem, de plantões que marcam. Fala aí, até onde que vai a carreira? Onde você quer chegar? Continuar no SAMU, né? Sem dúvida. Muito bom. Eu tô fascinada com a sua paixão pelo SAMU. Eu gostaria, assim, tem muitas coisas que eu acho que o enfermeiro ele tem que ser mais valorizado. Infelizmente. E até eu tenho várias perspectivas, assim, né? Talvez agora, né, igual eu falei pra vocês, eu parta para ficar no emprego só justamente por esse excesso de trabalho que está começando a me fazer mal. Então eu precisei decidir. Então eu saio da aeronáutica agora no meio do ano, mas eu quero continuar investindo na Paula professora, né? Então tentar dar os cursos, aulas. Estou pensando em tentar um doutorado. Para continuar sem ter tempo. Mais 4 anos. Meu marido fala assim, você vai sair, mas eu acho que você vai arrumar outra coisa para fazer. Tenho certeza. Eu acho que o perfil de vocês não conseguem ficar parados, não. Vai sempre arrumar alguma coisa para então, pensar em alguma coisa assim, né? Igual a gente já comentou em cursos online. Tô nessa perspectiva aí. Eu preciso só agora de tempo. Que eu não tenho atualmente. Então, eu preciso de tempo. Até porque o apoio da Carry On você já vai ter. Com certeza, ótimo. Com certeza. Fazer os cursos. Com certeza. É isso. Eu tô realmente encantada. Foi um podcast muito, muito bom mesmo, assim. E como é que é enriquecedor realmente ouvir diversos profissionais, sabe? A gente tava vindo uma levada de ouvir muitos profissionais médicos. E aí a gente vê a perspectiva, o outro lado. Isso é fantástico. Então, só tenho a agradecer a ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, né? De vocês. Então, vamos aí à disposição. Bom, é isso aí então, né? Vamos encerrar? Vamos encerrar. Galera, muito obrigado pela atenção aqui hoje, então. Espero que vocês tenham curtido todas as histórias que a Paula trouxe pra gente.
Tem muito conteúdo, dá uma revisão aí na parte do protocolo que foi desenvolvido por ela para saber se tem que imobilizar ou não a pessoa. É claro que você e por não vai sair outros por aí. colegas, tá? Vamos enfatizar, e não foi sozinha, não. Com outros colegas também, claro, né? Mas, olha, se você não é profissional do SAMU ou profissional médico, deixa lá e chama o resgate, hein? E de resto... Verdade, não tentem fazer isso por conta própria em casa. Não, Chamem em o casa, SAMU. nem na rua. Chama o SAMU. Mas para quem é do SAMU, aqui nesse episódio tem um protocolo de atendimento aí exclusivo para vocês, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio dos Plantões que Marcam.